sejam bem-vindos à aula do Componente Curricular de Língua Portuguesa. Sou a professora Edneide Lima, trabalho no Centro Educacional Municipal Luiz Eduardo Magalhães. E hoje, na nossa aula de Língua Portuguesa, nós iremos trabalhar com o objeto do conhecimento morfossintaxe. Isso mesmo. Morfossintaxe trabalha duas áreas, dois campos da língua portuguesa. A morfologia, que é a parte da língua portuguesa que estuda as palavras quanto à sua estrutura. Vamos lembrar dos elementos mórficos, né, que compõem uma palavra. A formação, os seus processos de formação e a classificação. Exatamente. A classificação, vamos lembrar das 10 classes gramaticais que aprendemos nos anos anteriores. Já a sintaxe é a parte que estuda a função da palavra dentro de uma oração, dentro de um contexto. Observe a imagem aí ilustrativa. Quer representar exatamente isso, um conjunto de texto onde há a junção da forma, que é a classe gramatical, e a função sintática da palavra dentro desse contexto. Vamos começar revisando as classes gramaticais. Isso mesmo, o estudo da morfologia. Verbo, né? Observe aí que todas as palavras em negrito representam a classe gramatical. No verbo a gente tem um exemplo aí, né? Maria correu. No substantivo, a casa é grande. Pronome, ela é bela, exatamente. Ela, o pronome. Adjetivo, a vida é bela. Bela está qualificando a vida. O advérbio, ontem foi feriado. Ontem, uma expressão de tempo. Artigo, a menina caiu. A próximo de um substantivo, então artigo definido. Nós temos agora a conjunção, preposição, interjeição e numeral. Essas são as 4 classes gramaticais que são conhecidas como classes invariáveis. Aí a gente tem a conjunção. A menina e o menino, o i, a conjunção está ligando os dois sujeitos da oração, né? Bateu contra a parede. Se eu falasse exatamente só, bateu a parede, você entenderia? Lógico que não. Por quê? A preposição, a gente pode lembrar que ele é um elo de ligação. Vamos associar ele a uma ponte? Liga duas extremidades. Então, por isso que é chamado de elo de ligação. Interjeição, aquelas palavras que expressam dor, aplauso, susto, geralmente acompanhada pelo sinal de exclamação. E o numeral, 2 meninos caíram. Aí nós temos a parte da língua portuguesa, a chamada de morfologia. As 6 primeiras classes, elas são as classes variáveis, ou seja, aquelas que podem flexionar em número, em gênero, em grau, em voz, como é o caso do verbo. E ao lado nós temos a sintaxe. Isso, a parte da língua portuguesa que estuda a função de cada palavra dentro desse contexto. Nós temos o sujeito, aí nós vamos ter o sujeito simples, oculto, né, ou desinicial, o sujeito composto. Temos orações que não têm sujeito também. O predicado, nós temos o predicado verbal, quando tem verbo de ação. O predicado nominal, quando tem um verbo de ligação. O predicado verbo nominal, quando tem um verbo de ação e ainda o estado de como o sujeito se encontra. Nós temos aí os verbos, né? Os verbos que, de acordo com a transitividade verbal, a gente tem um verbo intransitivo, um índice claramente em prefixo de negatividade, que não precisa de complemento. O verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto, que pede o auxílio de 2 complementos verbais. O adjunto adnominal, temos 4 classes gramaticais que desempenham essa função dentro do contexto. O artigo, o pronome, o numeral, tá? E o adjetivo. O adjunto adverbial vem de advérbio, né? Que está próximo a um verbo, mas tem a função de modificar o sentido. Nós temos o predicativo do objeto e o predicativo do sujeito. Se eu digo, a menina está feliz. Feliz é um predicativo do sujeito, porque se refere ao sujeito da oração, que é a menina. Quando eu digo, a professora deixou o aluno feliz, feliz está relacionado não ao professor, e sim ao aluno. A professora deixou quem? O aluno. Isso, o objeto da oração. Como é que ele está? Feliz. Por isso que é predicativo do objeto. Fique atento para saber diferenciá-los. O aposto, que é um termo da língua portuguesa que tem a função de explicar, tá? Pode estar entre vírgulas, após 2 pontos, separado por travessão. Se eu falar para vocês, sábado, Ivete Sangalo, vírgula, cantora baiana, vírgula, sábado fez uma sensacional live. Ou seja, cantora baiana está entre vírgulas. Qual a função desse termo? Explicar quem é Ivete Sangalo. Então, aqui chama-se de aposto. Vocativo,
É aquele termo que a gente usa para chamar, apelar por alguém. Se eu digo para vocês, Senhor, fazer instrumento de vossa paz. Senhor é quem estou apelando para me fazer um instrumento de paz. Então, nesse caso, eu tenho um exemplo de vocativo. Olha só, o que mais nós visualizamos ultimamente, nessa época de distanciamento social, é isso aí. Fica em casa, e temos que ficar. Fica em casa, tá, aluno? Que daqui a pouquinho a gente vai se encontrar. Então, vamos analisar nesse contexto aí, o fica em casa, a parte gramatical e a parte sintática. Fique, verbo ficar, né? E observe que esse verbo está no modo imperativo. É uma ordem ou um pedido que a gente está fazendo. Fique em casa. Em é a preposição. Casa é um substantivo, né? E em casa é uma locução verbal. Por quê? Porque dá a ideia de lugar. É como se fosse um advérbio. Porém, como tem o auxílio de uma preposição, é chamado de locução. Já na parte de análise sintática, a gente tem o sujeito desinicial. Né? Por que é chamado desinicial? Porque o sujeito a gente vai descobrir a partir da conjugação do verbo. A gente vai descobrir a partir da desinência verbal. Nesse caso, ele está no modo imperativo, né? Fica em casa quem? Você. Isso mesmo. Fica em casa é um predicado verbal, fique é um verbo, né, intransitivo, porque a gente entende que ele não precisa de complemento para a gente compreender a ação de ficar em casa. Em casa, um adjunto adverbial que expressa a ideia de lugar, como eu disse anteriormente. Vamos lembrar que no contexto da língua portuguesa, que possui uma imensa riqueza, a gente tem a morfologia, que eu já lembro que classe gramatical. A gente tem a sintaxe, que é a função sintática, a função que essa classe desempenha dentro de uma oração. Mas a gente tem uma parte da língua portuguesa que chama de semântica, que é aquela que a gente precisa compreender o sentido e o significado da palavra. E aqui eu trouxe não para complicar ainda mais a língua portuguesa, mas para compreender melhor. Se eu digo a palavra jogar, eu vou lembrar que jogar é um verbo de ação. Mas jogar no contexto, o garoto jogou futebol. Então aqui ele já passa a ser um núcleo do predicado verbal, porque é um verbo de ação. Mas se eu for observar o sentido dentro lembrando do campo da semântica, aí se eu disser assim, olha só, quando eu falo, sabe jogar damas, você pode pensar de duas formas. Atirar a dama para longe ou eu estou te convidando para uma partidinha de dama. Vamos ver no contexto? Isso aqui. No contexto da tira a gente vê claramente aí que diz: sabe jogar damas, meu caro Isaías? Certamente, sim. O que é que ele fez? Ele atirou a dama, atirou a esposa dele para longe. Né? Então ele não compreendeu nesse contexto qual era a ideia, que ele estava convidando ele para uma partida de dama. Vamos para mais um exemplo de morfossintaxe. Pedro e Lucas organizaram uma festa. Lembrar que primeiro eu penso a classe, depois eu penso a sua função sintática. Então eu vou lembrar aí. Pedro, Lucas, substantivo, o i, conjunção, organizar o verbo, um artigo e festa mais um substantivo. Aí eu vou lembrar. Toda vez que eu for fazer uma análise sintática, eu devo lembrar de sujeito, predicado primeiro, que são os termos essenciais de uma oração. No sujeito, eu tenho sujeito composto, eu tenho dois núcleos de sujeito, Pedro, Lucas. Eu tenho um predicado verbal, organizar uma festa, porque é uma ação, tá? Organizar o quê? Uma festa, objeto direto. Festa se torna o núcleo do objeto direto e uma é o adjunto adnominado, tá? Lembrando que objeto direto é quando completa diretamente o verbo sem auxílio de uma preposição. Mais um exemplo para ajudar vocês a entenderem melhor. Você escovou os dentes. Observe que primeiro eu penso classe, forma, pronome, verbo, artigo, substantivo. Depois eu penso função sintática. Sujeito simples, eu tenho um núcleo, eu tenho um verbo transitivo, né? Escovou o quê? Os dentes. Isso mesmo. Objeto direto. E o os, que é o artigo, né? Eu tenho um adjunto adnominado. Eu trouxe para vocês um exemplo dentro do contexto de um trecho de uma música, tá? Quando eu falo assim, eu escolhi o trecho da música O Vento de Los Hermanos. Aí eu digo, posso ouvir o vento passar? E depois eu digo, o vento vai dizer. Observe que no primeiro trecho da música, foi destacado aí o verbo, tanto no primeiro trecho quanto no segundo. Porém, o que é que a gente vai perceber? Que dentro de um contexto, a função sintática vai mudar. Quando eu digo, posso ouvir o quê? O vento. Isso, o vento
completo sentido do verbo ouvir. Então aqui eu tenho um objeto direto. No segundo exemplo, eu digo o vento vai dizer. O vento vai dizer. Eu tenho o vento com a função de sujeito dessa oração. Aí eu vou lembrar que, sintaticamente, a função vai diferenciar. Mas morfologicamente não. O O vai continuar sendo um artigo definido e o vento vai continuar sendo substantivo. Vamos praticar agora? Será que vocês entenderam direitinho essa aula de língua portuguesa? Então, o que eu quero que vocês façam agora é que vocês exercitem. O que é que eu quero que vocês façam? Que vocês analisem sintaticamente os termos destacados, que são esses que estão na cor vermelha, tá? Eu coloquei apenas uma questão, mas eu preciso que vocês pratiquem em casa. Porque se a gente não se exercita, a gente não aprende, certo? Se tiver dúvida, o que é que vocês fazem? Vocês farão o quê? Consulta o livro de vocês, pode pesquisar na internet, vocês vão lutando, usem a favor de vocês os estudos nesse momento. E você vai dizer qual a função sintática, lembrando, voltando no início dessa aula que eu coloquei para vocês, de cada termo destacado, tá bom? Então, mantenham a calma, fiquem em casa, continuem se cuidando e bons estudos. Até a nossa próxima aula para a gente corrigir essa atividade, tá bom?